Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás em tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, queridos? Meus amados, essa noite eu trago-vos uma palavra objetiva, simples, rápida, mas baseado na Bíblia Sagrada. Observando o livro dos Salmos, os irmãos já sabem que o livro dos Salmos, foi o livro que mais demorou a ser escrito na Bíblia Sagrada. Ele não é só o maior livro da Bíblia, ele também foi o livro que mais demorou para ser escrito. Se a gente for analisar as datas dos Salmos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, tem um salmo que foi escrito por Moisés, o servo do Senhor. Tem um salmo que foi escrito por Salomão. Se nós formos observar, dá aproximadamente 1000 anos. 1000 anos aproximados esse livro levou para ser escrito em sua completude. Aqui estão registrados, irmãos, louvores, momentos de louvores, momentos de oração, de clamor do povo de Deus. O livro dos Salmos, ele é um pouco diferenciado em relação aos demais livros da Bíblia Sagrada. Geralmente nos livros da Bíblia, nós temos uma história que começa no primeiro capítulo e ela prossegue no desdobramento até o último capítulo do livro. E às vezes se protelando aos livros seguintes. No livro dos Salmos, cada salmo é uma história. Cada salmo é um contexto diferente. Cada salmo é uma pregação que nós podemos fazer, ou várias, acerca da situação que está sendo exposta ali. Esses salmos aqui, irmãos, tem muita coisa para falar sobre os salmos, mas esses salmos aqui, Salmo 127 e Salmo 128, são salmos que geralmente são pregados para a família, são pregados para a nossa casa, para o nosso lar, mas é um salmo que aplica-se a todos nós. Observando esses salmos aqui, nós vamos tirar algumas fases, nós vamos observar algumas recomendações de Deus para a nossa vida, e nós vamos observar também as consequências quando nós colocamos em prática o que está escrito aqui. Por exemplo, no Salmo 127, nós vamos observar a primeira fase de pelo menos 5 que nós podemos extrair desses dois salmos, que seria a fase do casamento, seria aquela fase levando em consideração a família, seria aquela fase onde o casal está se preparando para se unir. E você observa nas recomendações que o salmista passa agora, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você vai observar, irmãos, que a recomendação aqui é muito mais do que de nós fazermos alguma coisa. A recomendação do salmista aqui é a primeira fase, na fase da preparação, porque para nós recebermos a bênção de Deus, precisa ter uma preparação na nossa vida. Não é de qualquer maneira
Não é, irmãos? Às vezes chegamos aqui e declaramos a bênção de Deus, e é a nossa função, é a nossa obrigação declarar a bênção de Deus, embora saibamos que nem todos vão receber a bênção de Deus, porque nem todos estão preparados para receber a bênção de Deus. Eu tive um pastor de saudosíssima memória, que quando passava a palavra do culto para ele começava a cantar o hino 442, breve no céu, e os maestros já sabiam daquilo, o acompanhavam, ele cantava, depois recitava a Bíblia, depois trazia uma saudação, depois, aí ele dizia assim: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E um dia eu lembro que perguntaram na minha frente para ele, disseram: pastor, por que a gente dá a paz do Senhor antes de tudo, e o Senhor só saúda com a paz do Senhor depois? Aí ele disse assim: é porque primeiro, nós só damos o que temos. Segundo, nós só recebemos o que estamos preparados para receber. Não é todo mundo que vem ao culto que está preparado para receber a paz do Senhor. Então a igreja precisa ser preparada primeiro. E depois que todos estão preparados, aí eu entrego a paz do Senhor para eles. Você observa que na fase da preparação da bênção, a primeira coisa que o salmista fala para todos nós é que nós precisamos entender que nós precisamos, tudo que nós queremos fazer, precisa estar edificado em Deus. O salmista ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você vai ver, irmãos, que nós seríamos comparados aos idólatras, que pensam que por muito se retalhar, que por andar com peso na cabeça por quilômetros, vão receber algo da parte de Deus. Lembra do profeta Elias com os profetas de Baal? É interessante aquela passagem porque estava todo mundo no altar, mas você observa como de Deus olhava para os profetas de Baal e ele meio que zombava deles. Meio não, ele zombava mesmo. Clame mais alto, né? Pule mais, gritem mais, porque parece que o Deus de vocês não está ouvindo vocês. Mas quando ele clamava e pedia fogo, Deus mandava fogo do céu. Quando ele pedia água, Deus mandava água. Quando ele pedia por secura, Deus cessava, fechava as torneiras do céu e não caía mais água do céu. Porque, irmãos, ele fazia, nós precisamos entender que se nós queremos edificar a nossa casa, nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus. Porque se não for Deus que edifica a nossa casa, ninguém vai edificar a nossa casa. Se não for Deus que abençoa a nossa vida, ninguém vai abençoar a nossa vida. Você já viu que está na moda a tal da oração de poder? Vou fazer uma oração de poder. Tire isso da sua cabeça. Não existe oração de poder. Existe Deus poderoso que responde às orações da igreja, quando elas são feitas de todo o coração diante dele. É verdade, porque às vezes a gente tem pessoas que gritam muito. Embora a gente goste de gritar, eu gosto, mas não é o grito que vai nos aproximar de Deus. E a gente tem aquela pessoa simples que está ali no cantinho dela orando. Enquanto a gente está pregando, ela está lá de olhos fechados, dizendo: Senhor, abençoa, usa ele, dá palavra, derrama poder enquanto ele prega. E Deus está lá atendendo a oração daquela pessoa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que eu quero dizer? Entrega a tua vida a Deus, entrega o teu caminho a Deus. Chama a Deus para edificar a tua casa. Chama a Deus para guardar os teus caminhos. Agora tem um detalhe, olha para cá. Quem chama a Deus não é uma coisa fácil. Pedir a Deus para guardar a nossa casa não é uma coisa fácil. Eu contei quarta-feira, quando eu estava ensinando ali no discipulado, no curso bíblico do discipulado. Eu disse aos irmãos que uma vez uma pessoa atravessou daquele bar para cá e chegou perto de mim e disse assim: pastor, Deus está lá no bar. Eu disse: claro que Deus está no bar. Deus está no bar, Deus está no bar, querido, com certeza. E Deus também está na igreja, Deus também está na igreja. Como que Deus está no bar? Eu disse: porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas por que se Deus está no bar, por que é uma desgraça lá? Porque a gente vem e gasta todo o nosso dinheiro em bebida.
Por que a gente vem e acontece tanta desgraça na nossa vida quando nós estamos no bar? Eu disse, querido, aí está o ponto-chave da questão. É porque Deus está em todos os lugares. Agora, Deus não é mal educado. Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu disse para ele, sabe qual é a diferença do bar e da igreja? É porque na igreja nós estamos chamando Deus, dizendo, Senhor, chega aqui, molda a minha vida, toma conta do meu caminho, abençoa a minha casa, abençoa as causas que eu trago diante de ti. E no bar vocês não chamam Deus. Eu disse para ele, quer ver uma coisa? Começa a chamar Deus lá no bar. Começa a dizer, Senhor, chega aqui nesse bar. Transforma esse bar. Sabe o que vai acontecer? Com o tempo, alguma coisa vai acontecer. Aquele bar vai fechar. E no mínimo, aquilo ali vai se transformar numa igreja. Num lugar onde o nome do Senhor é exaltado e é glorificado. A primeira coisa que a palavra nos ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Chama Deus para a sua vida, irmãos. Nós precisamos chamar Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. Quer ver uma coisa? Eu gosto de estudar, olha como é a minha Bíblia, toda arriscada. Às vezes eu tenho até vergonha que alguém veja. Eu lendo ela perto de mim, que ela é toda arriscada, toda rabiscada. Às vezes cobre até o próprio texto da Bíblia. Porque eu gosto de estudar a palavra de Deus. Eu gosto, irmão, e incentivo os irmãos, venham para a escola dominical, se matriculem no curso de teologia. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida não é só teologia, não. A nossa vida também é poder de Deus, a nossa vida também é fé. Nós não podemos deixar de acreditar que Deus levanta o paralítico e faz ele carregar a própria cama. Nós não podemos deixar de acreditar que o nosso Deus ainda tem poder, porque Ele tem todo o poder para chegar diante do vento da tempestade e mandar eles se acalmarem e eles se acalmar. Nós não podemos deixar de esquecer que os dons da cura, eles estão no plural. Seja qual for a enfermidade que você tem, o Deus dessa igreja, Ele pode curar você da sua enfermidade. Glória a Deus. Não podemos deixar de acreditar. Não podemos deixar a fé morrer do nosso coração. Se o Senhor não edificar, irmão, ninguém edifica. Se o Senhor não guardar, ninguém guarda. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quer ver uma coisa interessante? Eu ouvi essa semana, o servo do Senhor, lá de Pernambuco, ele contou. Vou dizer de onde ele é, lá de nós, lá de Pernambuco. Ele contou, irmãos, ele disse, irmãos, eu fui ao círculo de oração dos homens. Quando eu cheguei lá, os irmãos estavam organizando o risoto para comer depois do círculo de oração, depois da festa. Aí disseram assim, cada um vai dar uma coisa. Aí eu comecei a orar, Jesus, eu vou dar a farinha que é mais barata. Aí ele disse, aí deram a farinha para outra pessoa, deram arroz para outra pessoa, deram a cenoura para outra pessoa. Aí ele disse, irmão, sobrou exatamente um frango para mim. Pronto, irmão, dá um frango. Ele disse, Jesus, o mais caro, eu não tenho um centavo no bolso. Eu não tenho uma galinha no quintal para matar, para trazer para os irmãos de oração, o que é que eu vou fazer? Ele disse assim, irmãos, olha, nós precisamos voltar a acreditar que o nosso Deus é Deus de milagre. E que Ele usa as coisas pequenas para mostrar que Ele é grande, que Ele trabalha nos pequenos detalhes. Ele disse, eu saí de casa, deu a hora do círculo de oração, e eu disse, o que é que eu faço? Ele disse, irmãos, quando eu falei isso, passou o carro da galinha, aquele carro fedorento, cheio de frango, sabe? Ele disse, passou o carro da galinha e tombou na lombada. Quando tombou, aqueles frangos meio que pularam lá de cima, as grades que levavam o frango. Aí a última delas abriu e caiu um frango lá de cima, aqueles frangos brancos que nem correr eles conseguem direito. Ele disse, eu fui lá, peguei o frango e saí correndo atrás do caminhão. Ei, rapaz, o frango caiu, o galeto caiu, volta, pega aqui. Aí ele disse, o homem só fez botar a cabeça do lado de fora, olhou assim. Aí disse, sim, para você, irmão. Ele disse, obrigado, Jesus, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha como contribuir, mas o meu Deus é Deus que manda até galeto para contribuir com o círculo de oração. Acredita, meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas necessidades a Deus.
Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao final da mensagem, mas o Senhor coloca no meu coração a palavra de que as pessoas precisam voltar a acreditar que o nosso Deus, Ele ainda é Deus que opera milagres e maravilhas na nossa vida. Aleluia! Deus está no controle, glória a Deus. Aleluia! Ele fala, ele diz assim, ó, inútil vai ser essa vontade de madrugada. Aleluia! Que coisa interessante, ele diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer pão de dores. Inútil será se o Senhor não edificar. Já pensou, irmãos? Não tem aquelas pessoas que confiam no trabalho das próprias mãos? A Bíblia diz, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Você observa, quem dá as coisas é Deus. Inútil vai ser de madrugada se o Senhor não estiver à frente. Inútil será se levantar e voltar se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas. Agora a Bíblia passada, entendendo isso, nós estamos prontos para o casamento com Deus. Nós estamos prontos, porque para casar tem que ter confiança. Não é verdade? Para receber algo de outra pessoa tem que ter uma relação de confiança. Se você não confiar em Deus, você não vai receber nada da parte de Deus. Deus fala essa noite e diz assim, Ele chama a gente para intimidade. Deus quer ter intimidade novamente. Ele nos trouxe aqui para dizer, tem intimidade. Escute a voz de Deus. Volte a pedir assim, Senhor, quando eu estiver tomando banho, ainda fala no meu ouvido, assim, com aquela palavra daquelas irmãs antigas, meu servo, eu sou o Senhor da tua vida. Não era assim que eles pregavam, não é? A nossa igreja cresceu, irmão. Não foi, sabe, falando coisas mirabolantes que a gente quer falar hoje em dia, dando explicações que nem sabe, a gente nem sabe de onde as pessoas tiraram. A nossa igreja cresceu, foi com homens simples, homens de oração, homens e mulheres que pagavam preço, que andavam com a toalhinha, chegavam na igreja e diziam, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Ele vai voltar para nos levar para a eternidade. Volta a ter intimidade com esse Deus. Intimidade. Aleluia! Intimidade. Glória a Quando eu Deus. casei com Thaísa, no dia do nosso casamento, ela me fez uma surpresa. Primeiro eu tomei um susto, quando eu entrei na igreja, tocaram uma corneta desse tamanho no meu ouvido que eu me assustei. Quando eu vim entrando. Eu tomei um susto, eram os meninos da banda da igreja. Aí eu passei, tudo bem, passou o susto. Quando Thaís entrou na igreja, ela entrou cantando em espanhol. Lembra? Quando ela for e toca no coração, né? Entrou cantando em espanhol, uma coisa bem romântica, né? Falando em outros idiomas. Mas você já viu, para a gente ter intimidade, a gente tem que falar o que o outro entenda. Já pensou falar uma coisa que ela não soubesse o que eu estava falando? Ela entrou falando espanhol porque eu fui professor dela no curso de teologia de espanhol. Chorou porque a turma, nas minhas provas, ninguém tira 10, porque a Bíblia diz que a gente não pode ser demasiadamente justo. Para que dar 10 a todo mundo? Ela foi a maior nota, foi 7,5. Choraram, né? Ela queria talvez me agradar, ali, lembrando daquele momento traumático do espanhol, né, irmãos? E entrou cantando em espanhol para mim. Jesus chama a nossa atenção, Ele quer que a gente fale o idioma que Ele entenda. O idioma que Jesus entende é aquele idioma do coração. Sabe, irmãos, é aquele negócio assim da alma. É aquilo, é você chegar diante de Deus e você dizer, Senhor, o Senhor sabe como eu estou, como está o meu coração. Eu quero ter intimidade, não é? Eu quero que o Senhor me escute novamente. Diga a Deus quais são as suas enfermidades. Se você não consegue perdoar, diga a Deus, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo me libertar dos palavrões. Eu não consigo. Diga a Deus, seja sincero. Diga o que você precisa. Se são as dívidas que lhe incomodam, diga, Senhor, eu não consigo me libertar das dívidas. Eu não consigo me libertar dos vícios. Eu não consigo tanta coisa. Coloque tudo diante de Deus. Jesus está aqui essa noite para mudar essa história. Aí ele chega e diz assim, ó, o salmista continua falando, porque passa a fase do casamento. E eu não vou muito adiante por causa do horário. E chega a fase dos filhos.
Aí ele diz assim, olha, eis que os filhos são herança do Senhor. E ele diz assim, e o fruto do ventre o seu galardão. A fase dos filhos. Os pais que aqui estão sabem que o maior presente que a gente pode receber de Deus são os filhos. Interessante que o casamento ele tem fases, não é, Tiago? Ele tem a fase do namoro e a gente pensa que é só namoro, noivado e casamento, mas não é. No casamento é uma coisa antes dos filhos e depois dos filhos. Antes dos filhos a gente compra pizza todo final de semana, janta fora todas as noites, não é? É uma coisa terrível. Quando o filho nasce, aí compra fralda para o filho, né? Aí a prioridade é o leite do filho. Se tiver que escolher, quantas vezes alguns pais que aqui estão já passaram, ficaram sem comer de noite para dar de comer aos filhos. Né? Quantas vezes, oh Jesus, na minha casa tem muita história desse tipo. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, ó, os filhos são heranças do Senhor. E o verso de número 4 diz, como flecha na mão do valente, assim estão os filhos da mocidade. Eu fui estudar esse verso aqui e fui observar a história da flecha. Porque a Bíblia Sagrada, ela tem algumas passagens que falam acerca da flecha. Por exemplo, quer ver uma particularidade da pessoa que usa flecha? Preste atenção porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Quer ver uma coisa interessante? É que o flecheiro, ele não abandona, ele não terceiriza as flechas que ele carrega para atirar. Um flecheiro de qualidade, os que passaram pelas Forças Armadas aqui, sabem que o fuzil é o melhor companheiro do infante. Ninguém se separa da arma. Flecheiro que se preze, ele não dá as flechas para os outros carregar, não, ele carrega. E a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Você observa, flecha é uma arma que é utilizada para se defender, para atacar. Ninguém atira a flecha contra si mesmo, atira contra outra pessoa. Veja só o que a Bíblia compara os filhos. Veja só o que a Bíblia compara, o que Deus entrega em nossas mãos. Porque eu estou comparando nossa vida ao casamento. Você vai ver o seguinte, ó, que as bênçãos do Senhor são acrescentadas. Depois que a gente entende que temos que ter um relacionamento com Ele, são como os filhos. E Deus está dizendo, os filhos são como flechas. Sabe com quem nós vamos guerrear? Com aquilo que Ele vai acrescentar na nossa vida. Você já observou uma coisa bem interessante? Todos nós pregamos a palavra de Deus. Todos nós que somos crentes, temos algo para falar de Deus para as pessoas. Nós falamos, Jesus é isso, a Bíblia diz isso, a passagem fala isso, cada um com o seu estilo, cada um com a sua maneira de falar. Mas de repente a gente para e conta alguma coisa que Deus fez. Você já viu para que são os dons espirituais? Os dons espirituais são para confirmar a pregação da palavra. Você prestar atenção aos grandes evangelistas que pregam a palavra de Deus. A palavra deles é simples. Eles chegam lá e dizem assim, Jesus Cristo cura. E Jesus, como curou aquele paralítico, Ele pode curar você essa noite. E depois que Ele fala uma passagem simples, Ele ora e pede que Deus cure naquela noite, e Deus cura. Os dons espirituais, dentre outras coisas, são para confirmar a pregação da palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Os filhos são como flecha. E o verso seguinte vai dizer assim, ó, e bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Você observa, hoje em dia o povo não quer mais ter muito filho não, né? Hoje em dia, né, antigamente a gente vê famílias ainda hoje com 20 irmãos, mas hoje em dia é resumido. Eu, por exemplo, só tenho um. Estou orando para Jesus na próxima leva trazer uns 4 de uma vez. Mas para não contender tanto com minha esposa. Mas por enquanto só tenho um, mas o desejo é ter mais. Agora, você observa que eu estou falando de bênçãos. E falando de bênçãos, a Bíblia diz, se as bênçãos são comparadas aos filhos do casamento, do relacionamento com Deus, e a Bíblia diz que os filhos são como flecha, e a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer agora, bem-aventurados são aqueles que enchem a sua aljava deles. Sabe o que a Bíblia está chamando nossa atenção, irmão? Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Não deixe ninguém matar os seus sonhos. Não deixe ninguém matar a sua fé em Deus. Eu estou com isso na minha cabeça de uns dias para cá.
porque eu passo pelos lugares e sempre tem alguém querendo matar a fé dos irmãos. Eu passo pelos lugares e está lá a igreja avivada, dando glória a Deus. De repente alguém chega e diz assim: irmão, é para estar dando glória, tanto glória a Deus. Vai te converter, rapaz. É para dar glória a Deus, sim. É para gritar, sim. Sabe, irmãos, é para se deixar ser usado na presença do Senhor Jesus. Às vezes a gente está com aquela dor no peito, com aquela aflição. E quando a gente glorifica a Deus, a glória de Deus desce sobre a nossa vida e arranca aquela tristeza que está dentro do nosso peito. Volta a ter sobre a tua vida o desejo de encher a tua aljava de bênçãos do céu, de coisas de Deus. Volta a ter o desejo de dizer: Senhor, eu quero ter testemunho para contar. Nem que seja o testemunho da galinha que caiu do carro, nem que seja o testemunho da chave que destravou na porta, nem que seja o testemunho do bujão de gás que encheu de gás novamente. Mas a palavra de Deus está chamando a nossa atenção. Enche a tua aljava de bênção de Deus esta noite, irmão do Senhor, sobre a nossa vida. Ore, enche a tua aljava de bênção do céu. Pensa: Deus, eu quero bênção, Senhor. Isso não é colocar Deus contra a parede, isso é ter fé em Deus. Nós precisamos ter fé, irmãos. Firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se pode ver. É por meio da fé que nós vamos alcançar graça, inclusive. Se não tivermos fé, nós não vamos chegar lá, irmãos. Enche a tua aljava de bênção. Eu vou terminar porque, por causa das horas, mas eu só vou falar mais uma coisa. É porque se entrarmos no Salmo 128, você vai ver que no 127 é uma preparação. Bem-aventurado aquele que o Senhor edifica a sua casa. Em vão trabalham se o Senhor não edificar. Em vão vigiam se o Senhor não guardar. O Salmo 127 nos alerta. Aí o Salmo 128 ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que entendeu o que está escrito no Salmo 127. Bem-aventurado aquele que teme e anda no seu caminho. A palavra nos chama a atenção, porque ela diz assim: não é fazer e ficar e acabou e esperar a próxima oportunidade para fazer de novo. Não. Casamento é indivisível, é insolúvel. Eu estou falando do casamento, não é? Eu estou dizendo que é uma preparação para receber a bênção. Agora o Senhor chama a atenção. Não é aqui deu tudo certo, me reconciliei com Cristo, recebi a bênção de Deus sobre a minha vida. Agora eu vou deixar e vou esperar vir a próxima luta para eu ir de novo chorar lá na igreja, para eu ir de novo me reconciliar. Deus está dizendo: não, isso tem que acabar hoje. Bem-aventurado, entenda, é aquele que teme, não é aquele que temeu, não é aquele que deixa de temer, não. É aquele que teme e anda no seu caminho. Eu vou dizer uma coisa, porque as bênçãos de Deus se acrescentam. Você vai ver na palavra aqui, irmãos, que a Bíblia diz assim: você comerá do trabalho das suas mãos. Feliz você vai ser e você irá bem. Observe uma coisa interessante. Quando a gente teme ao Senhor, entrega a nossa vida a Deus, olha o que o salmista está dizendo. Você obedeceu, você entendeu o casamento de Deus com você no Salmo 127. Agora no Salmo 128 é hora de você receber as bênçãos do céu. É hora de você usufruir do que Deus tem a acrescentar na sua vida. Aí a palavra está dizendo assim: você vai comer do trabalho das suas mãos. Aí a Bíblia vai dizer: a sua mulher será como uma videira frutífera. Tem uma coisa interessante aqui, porque diz: os teus filhos, como planta de oliveira, roda da tua mesa. Jesus colocou uma palavra no meu coração. Várias coisas eu anotei aqui, mas eu não vou falar hoje. Vou falar em outra oportunidade. Hoje eu só quero falar da questão da mesa. Porque a Bíblia fala, quando fala primeiro que os filhos estarão em volta da mesa, sabe o que fala? Fala de unidade. Fala de união. A Bíblia está falando de união. Aonde há desunião, Senhor, essa noite está ordenando a união outra vez. Aonde há discórdia, essa noite o Senhor está colocando por terra a discórdia. E está dizendo assim: por amor a você, vai ter paz na sua casa.
interessante? É porque isso é bíblico. Você já viu que a Bíblia não fala dos filhos de Noé até então? Aí a Bíblia diz assim: ó, Noé, eu vou destruir tudo que existe sobre a terra, toda besta fera, todo ser que se move, tudo vai ser destruído. Mas aí a Bíblia diz: mas havia um homem chamado Noé, um homem justo. Aí a Bíblia diz assim: Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz: Noé, por tua causa, Aleluia. aleluia, e vai para dentro dela tu, teus filhos, tuas noras, leva os animais, porque virá um dilúvio, vai acabar tudo, mas você e a sua casa não serão atingidos. Quer ver uma coisa? A bênção de Deus essa noite sobre a sua vida, ela é extensiva a todos os que estão à sua volta. Eu vou dizer uma coisa: se a contenda essa noite, Deus está colocando por terra. Se a discórdia essa noite, Deus está colocando um ponto final na discórdia. Deus está colocando um ponto final na briga. E Ele está dizendo: vai sentar todo mundo à mesa outra vez, porque a mesa é lugar de intimidade. Aleluia. E por você, Deus está trazendo de volta a intimidade que se perdeu por algum motivo. Eu ia falar mais coisas, mas eu vou parar aqui. Por amor a você, Deus está trazendo de volta a unidade. Você já viu que coisa bonita a mesa, irmão? Mesa não é um objeto qualquer na nossa casa, não. Você vai ver o seguinte, que uma vez eu estava na casa de um tio, e aconteceu uma coisa interessante, um dos tios mais radicais que eu tenho. A minha prima, um pouco mais velha que eu nunca esqueci aquela cena, eu sentado lá, eu tinha ido passar o final de semana na casa do tio. E eu lembro que, de repente, a filha dele disse, minha prima falou: vamos sentar todo mundo à mesa, que eu tenho um comunicado especial. Você já viu que as ocasiões especiais são celebradas com todo mundo assentado à mesa? Naquele dia eu lembro que meu tio colocando um copo com café na boca, quando ela disse assim: pai, é que eu estou namorando. Eu cuspiu tudo fora. Como é a história? Eu estou namorando. E ele olhou de lado, porque tinha um rapaz que tinha sido convidado para jantar também. Ele olhou de lado e pronto, Jesus salva esse homem. Que ele disse: quem é o meliante? Ela disse: é ele. Ele olhou de lado, o rapaz se encolheu todo. Aí ele disse: eu não vou fazer nada com você não. Porque meu tio não era crente, mas ele disse assim: a mesa não é um objeto qualquer. A mesa dentro de um lar, ela é um emblema. Ela é um lugar onde as pessoas se reúnem para as mais importantes comemorações. Seja notícias boas ou notícias mais sérias. Jesus, ele fala por meio da palavra, e ele diz assim, entenda, porque eu vou terminar aqui. Ele fala que o homem fiel, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Você observa, irmão, ele vai arrumar as coisas de uma maneira que você vai começar a perceber a bênção de Deus no seu lar outra vez. É uma palavra de promessa mesmo. Deus vai arrumar as coisas de uma maneira que você vai começar a perceber as pessoas sentando em volta da mesa novamente. Sabe por quê? Porque sua casa não é qualquer lugar não. A Bíblia diz, quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, ele disse: olha, chegando em qualquer casa que vocês chegarem, saúdem com a paz. Porque se ali tiver um filho da paz, a paz ali permanecerá. Sabe o que é que a Bíblia fala comigo e com você? Tem paz dentro da sua casa. Aonde você está, tem bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Deus tem um plano com você e com a sua família. A sua casa é um projeto de Deus. Ainda que o Satanás se levante para tentar dizer o contrário, mas nessa noite Deus coloca todas as artimanhas do adversário por terra e diz: vão sentar à mesa novamente, porque a bênção ela provém de Deus. E não provém de recursos desse mundo. A bênção vem da parte do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Se prepare para o casamento, irmãos. Se prepara, não é para as bodas. Isso tem um significado tão grande, não é? Tem um significado para o passado, para o presente e para o futuro. Futuramente nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas também é uma preparação para recebermos algo da parte de Deus. Fui moço, fui velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um servo do Senhor, irmãos, por mais simples que seja, mas ele testemunha da providência de Deus na vida dele.
Às vezes para alguns precisa vir um frango, como veio lá para o irmão, que não é um frango não, precisa vir um avestruz, para poder aquela pessoa se saciar. Mas acreditem, Deus nos conhece. Se precisar mandar um avestruz, Ele manda. Mas Ele sabe que é nós que somos mais simples. Ele sabe que um franguinho menor já sacia a nossa fome. Não se preocupe não, se for um franguinho menor Ele vai mandar. Se for um avestruz Ele vai mandar. Eu não sei o que é, mas essa noite o Senhor manda eu dizer para você: tem providência de Deus na sua vida, tem providência de Deus na sua casa, tem providência de Deus. Talvez, irmão, às vezes a gente prega a palavra de Deus e é interessante. Às vezes a gente fala das coisas de Deus, parece que mais precisa somos nós que pregamos. Parece que os que mais precisam ouvir são as pessoas que falam. Mas quanto mais você fala, mais Deus está falando com você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nessa igreja só tem um grande. Ele se chama Jesus. Ele está presente nesse culto. Sabe quem somos nós? Somos servos de Deus. E nesta noite, os servos de Deus que vieram ao culto vão receber a providência de Deus na sua vida, em nome de Jesus.